Está presente nosso desembargador, ex-presidente do TRF da primeira região, hoje é advogado, que nos brindará com a palestra sobre o nosso tema Simples Nacional. Doutora Sandra Oliveira, contadora, falará também dos aspectos práticos dos objetivos inerentes ao Simples Nacional em especial. Doutor Igor Torkasky, representante nosso do Conselho Federal da OAB junto ao Congresso Nacional, que também comporá, junto com o Dr. Torinho Neto, os aspectos do Simples Nacional. A doutora Cristina Tubino, conselheira da Casa, integrante da Comissão de Assuntos Legislativos, que fará as funções de secretária-geral para esse evento. Dr. Camilo, conselheiro da Casa e presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante. Todos os demais que se fazem presente, vejo o presidente da Comissão de Seleção da OAB, Dr. Max Patriota, nosso conselheiro, nosso presidente. Gostaria de saber se mais algum conselheiro que se faz presente. Gostaria de convidar os membros da Comissão de Assuntos Legislativos para que pudessem ficar em pé. Gostaria de convidar todos para saudá-los com uma salva de palmas. Esses são os responsáveis na OAB, para essa comissão, e vocês se sintam à vontade para indagá-los a respeito dos assuntos inerentes. E agora gostaria de pedir para que os nossos convidados também pudessem ficar em pé, para que nós pudéssemos saudá-los também. Todos os convidados podem ficar em pé, por favor. Todos muito bem-vindos. Doutora Ivonete Garangeiro nos dá o brilho da presença, muito bem-vinda. Priscila, bem-vinda. Todos muito bem-vindos à casa. Gostaria de saber se tem mais algum conselheiro da OAB que se faz presente. Ok. Gostaria de iniciar os trabalhos de hoje, dizendo que o nosso presidente, Dr. Isbanez Rocha, pede para cumprimentá-los todos, em especial da Comissão de Assuntos Legislativos, pelos encaminhamentos feitos junto ao Congresso Nacional no que se refere ao Simples, trabalho coordenado pelo Conselho Federal da OAB e que tivemos a feliz oportunidade de contribuir. O Dr. Ibanez pediu para que fizéssemos esse registro, ele se encontra hoje na Europa, mas pediu para que todos se sentissem abraçados por ele e, com essa consideração, esse agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos que culminou na aprovação do Simples Nacional. De pronto, gostaria de passar ao Dr. Ernesto para que fizesse menção especificamente às palestras do Dr. Tourinho Neto e do Dr. Igor Torkasky. Boa noite a todos. Fiz um breve resumo aqui do currículo do Dr. Fernando da Costa Tourinho Neto, desembargador aposentado da TRF, foi juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é autor de diversas obras, entre elas Juizados Especiais Federais Civis e Criminais, comentário à Lei 10.259, Juizados Especiais Estaduais Civis e Criminais, comentários à Lei 9.099, Código Tributário Nacional interpretado, também da editora Saraiva, todos da editora Saraiva. São mais de 200 palestras proferidas em todo o Brasil. Foi juiz do TRF da Primeira Região, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais, o membro do Conselho Deliberativo do Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, da Subsecretaria de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria da Presidência da República e membro do Comitê Permanente da América Latina da Fundação Internacional Penal e Penitenciária. Nosso colega aqui, Dr. Igor Torkasky, advogado, pós-graduado em Direito Empresarial, secretário-geral da Comissão de Assuntos Institucionais da OAB-DF 2010-2012, membro da Comissão da COP 2014 da OAB-DF, membro licenciado da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo da Ordem dos Advogados do Conselho Federal,
assessor legislativo do Conselho Federal da OAB 2011 a 2003 e sócio do J. Valente Advogados Associados. Passo a palavra, doutor. Obrigado, doutor Ernesto. Você sempre brilhante aí em apresentar os nossos palestrantes. A doutora Sandra é contadora, também bacharel em Direito, portanto domina a arte do Direito também, e falará os aspectos práticos que nos interessam no que se refere à aplicação do Simples no nosso dia a dia, nas nossas conquistas. Dentro do pragmatismo que nos é conferido, peço para a doutora Isabela controlar o tempo para nós, 15 minutos aos palestrantes, e ao final as considerações da doutora Sandra para o mesmo tempo, e cada comentário por 1 minuto e meio, ok? Alguma consideração mais de ordem logística que queira ser sugeridos para esse evento? Não havendo considerações, passamos de pronto a palavra para o nosso palestrante, Dr. Igor Tokarski. Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Dr. Jackson Domênico, que preside os trabalhos desse brilhante tema hoje para os advogados. Para alguns, o tema, a conquista mais importante após o nosso Estatuto da Advocacia, nos últimos 20 anos, a conquista mais representativa para a nossa classe. Doutora Sandra Oliveira, boa noite. Bom, pelas palavras do Dr. Ernesto, eu tenho muito a agradecer estar presente a essa mesa junto com o Dr. Torinho Neto. Muito me honra estar essa noite, Dr. Torinho, a mesma mesa que o senhor, por tudo que o senhor já representou no TRF, agora representa a nossa advocacia. Dr. Camilo Noleto, presidente da comissão do Jovem Advogado, do advogado no início de carreira. Muito boa noite, também um grande amigo. Doutora Cristina Turbino, que estava aqui presente agora há pouco. Senhoras e senhores convidados, membros da Comissão de Assuntos Legislativos da OBDF, os quais tiveram participação fundamental nessa conquista também. E o que eu posso dizer é o seguinte: a minha responsabilidade nessa noite, ela é muito grande em função dos pares a essa mesa. Então, eu separei um pouco de um bate-papo, né? Preparei um bate-papo, uma conversa com vocês sobre os aspectos legislativos, né, que nos levaram a essa conquista. A inclusão dos serviços advocatícios no Simples Nacional. Como isso aconteceu? Eu posso dizer para vocês, foi um trabalho muito grande, com a participação da direção da OBDF, e também, Jackson, é uma luta antiga, até porque o primeiro projeto foi apresentado em 2008, então é uma luta bastante antiga e temos muitos envolvidos nesse processo nesses últimos anos, aos quais temos que dar, além dos agradecimentos, fazer os agradecimentos, parabenizá-los por todo o empenho nesses últimos anos. Bom, o ano passado nós tínhamos um quadro bastante desfavorável no Senado Federal. Tínhamos um projeto de lei apresentado pelo senador Ciro Nogueira, presidente da Frente Parlamentar dos Advogados no Senado Federal, que estava pensado a 34 outras atividades econômicas que gostariam também da sua inclusão no Simples Nacional. Quando percebemos que era mais ou menos um navio no Lago Paranoá, pesado, que não ia a lugar nenhum, sem qualquer tipo de direção, nós fizemos um trabalho muito forte junto ao presidente Renan Calheiros para que esse projeto fosse desapensado e pudesse ter a sua tramitação independente. Logo em seguida, conseguimos aprovar um requerimento de urgência com acompanhamento de quase todos os líderes partidários, e esse projeto foi diretamente ao plenário do Senado, isso em meados de maio de 2013. E conseguimos a sua aprovação à unanimidade dos senadores presentes, e imediatamente o projeto foi à Câmara dos Deputados. Então, logo, Jackson, esse projeto ele foi
autuado na Câmara dos Deputados, nós preparamos, em função da medida, da urgência da medida, né, em benefício aos advogados da nossa classe, nós preparamos um outro requerimento de urgência, que também conseguimos o apoiamento de todos os líderes partidários, inclusive o nosso algoz, deputado Eduardo Cunha. Eu falo algoz em função das suas tentativas de extinção do exame de ordem. Mas, em outros assuntos, ele não tem colocado objeção da sua atuação parlamentar. O foco dele realmente é apenas o exame de ordem. Então, até o deputado Eduardo Cunha, nós conseguimos o apoiamento. Mas, no segundo semestre de 2013, o plenário do Congresso Nacional esteve muito tumultuado. Muitas medidas provisórias em votação, muitas obstruções, seja da oposição, seja do governo. Eu acho que alguns de vocês acompanharam. Então, isso não nos trouxe oportunidade para colocar em votação tanto o requerimento de urgência como o mérito do projeto da inclusão dos advogados no Simples Nacional. No início deste ano, surgiu porque houve uma participação efetiva, não só do corpo executivo, do Executivo Federal, Ministério da Fazenda, a Casa Civil, Ministério da Micro e Pequena Empresa, hoje liderada pelo ministro Afif Domingos, a Sebrae Nacional, enfim. Foi construído um projeto muito grande para incluir e modernizar a Lei Complementar 123 e justamente trata do Simples Nacional. E aí percebemos, mesmo com outro projeto já em andamento na Câmara dos Deputados, já aprovado no Senado Federal, né, já estava na Casa Revisora, podemos dizer dessa forma, nós percebemos uma grande chance de incluir novamente os advogados em um projeto que, na nossa avaliação à época, teria uma tramitação muito mais séria. E aí que vem os riscos, né, do processo legislativo. Nós poderíamos, caso fosse o caso de uma rejeição, nós poderíamos sucumbir, inclusive, o outro projeto. Estaria prejudicado nos moldes do que pleiteávamos. Explico. Quando o relator, o deputado Cláudio Pucci, e também a quem rendo minhas homenagens, tive a oportunidade de fazer pessoalmente, porque sempre foi um parceiro dos advogados, embora e muitas vezes não podendo nos atender por obedecer encaminhamentos da representação do governo na Câmara dos Deputados. O deputado Cláudio Pucci incluiu os advogados, a pedido nosso, a pedido desse trabalho conjunto, nosso, do Conselho Federal, das seccionais, da Comissão de Assuntos Legislativos do Conselho Federal, enfim, de um trabalho que teve um corpo a corpo muito intenso. Ele nos incluiu numa tabela, na tabela 6, na tabela do anexo 6 da Lei Complementar. Essa tabela foi criada numa segunda-feira à noite no Palácio do Planalto, às vésperas de sua votação, seria na terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados. Então isso nos deu um dia de muita preocupação. Por quê? E depois o doutor Torinho e a doutora Sandra vão detalhar a questão de alíquotas, mas eu posso dizer o seguinte, que não traria nenhum tipo de benefício aos advogados. A tabela criada pelo governo federal, o trabalho do executivo com os representantes no Congresso Nacional, nos colocava na tabela 6, tendo uma primeira faixa de alíquota em torno de 16,93%, ou seja, muito próximo dos nossos, ou de quem tributa no CRUEL, 17%. Então, não. E outra coisa, que a doutora Sandra pode detalhar também, a questão da folha salarial. Só traria algum tipo de benefício se 40% do faturamento fosse destinado à folha. O que não acontece, nós sabemos, em relação ao escritório de advocacia, que, em sua maioria, principalmente os micro e pequenos escritórios, não possuem uma folha salarial tão extensa.
Bom, terça-feira chegou e nós fomos ao plenário do Congresso Nacional. E na nossa articulação buscávamos apoio de todos os lados, inclusive de outras categorias. Foi quando algum deputado desavisado, mas com muita boa vontade, preparou um destaque, uma emenda ao texto do relator, nos colocando na tabela 3, que ainda seria, talvez fosse ainda mais vantajosa, mas nós optávamos pela tabela 4. E na composição da listagem de temas para votação, destaques e emendas ao texto original, esse destaque, essa emenda desse desavisado parlamentar vinha primeiro, ou seja, caso fosse rejeitado, o nosso também perderia o objeto. Então houve uma correria muito grande para que preparássemos uma emenda aglutinativa conjunta entre advogados e corretores na 3, advogados na 4. E aí fizemos a emenda à mão. Foi feita à mão essa emenda, inclusive tive oportunidade de tirar foto dessa emenda, porque trata-se de um ato histórico de defesa da nossa classe. E conseguimos, minutos antes de ser votado na Câmara dos Deputados, conseguimos que fosse votado o enquadramento dos advogados na tabela 4. Não sem antes o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Fontana, nos pedir com muita gentileza, que deixássemos para fazer esse enquadramento 90 dias após a vigência da lei, dessa alteração. Ora, se nós estávamos ali debatendo o assunto, um assunto que já tinha sido aprovado pelo Senado Federal e que não tinha objeção do seu relator, nós não topamos o acordo, nós enfrentamos o governo e fomos à votação. Quando os líderes partidários fazem o encaminhamento na votação, o PT e o PMDB encaminharam contra o nosso enquadramento na tabela 4. Mas, diante de um cenário totalmente desfavorável a eles, todos os outros partidos encaminharam voto a favor, eles tiveram que liberar a bancada e conseguimos lograr êxito nesta votação. Então, tratou de uma batalha, uma disputa, porque a representante do Ministério da Fazenda colocavam que haveria uma perda de arrecadação com o novo enquadramento dos advogados, e nós sabemos que não é bem assim, que eu acho que esse projeto, com certeza, abarcará novos profissionais, trazendo-os para a formalidade, o que não acontece hoje devido à alta carga tributária. Bom, o projeto foi ao Senado, e o Senado, Copa do Mundo, festas juninas, convenções partidárias, enfim, o calendário estava bem apertado, recesso e eleições. Como fazer para que esse projeto fosse aprovado o quanto antes, ainda em 2014? Foi uma outra batalha também. A articulação, e também, eu repito, contou com a participação de todas as seccionais, do Conselho Federal e também dos nossos líderes. O Dr. Jacques Domênico já esteve em algumas reuniões e que percebeu a liderança do deputado Arnaldo Faria de Sá, deputado Arnaldo Faria de Sá de São Paulo, deputado Fábio Trade do Mato Grosso do Sul, deputado Bruno Araújo de Pernambuco, deputado Jerônimo do Rio Grande do Sul, enfim, vários parlamentares que têm defendido a nossa causa, a nossa classe na Câmara dos Deputados. E fizemos um trabalho conjunto com parlamentares do Senado e conseguimos colocar no último dia 16 em votação no plenário do Senado. Ainda que corríamos risco, Jackson, de não ser votado, porque no outro dia já se iniciava o recesso parlamentar. Então, caso os senhores e as senhoras tenham oportunidade, podem conferir nas notas taquigráficas daquela sessão ordinária, deliberativa ordinária do Senado Federal, que vários parlamentares tiveram que fazer uso da palavra para defender a votação do Simples. E aí eu falo Simples não só dos advogados, mas do Simples de todas as atividades. E conseguimos votar aí já
No fim da noite, eu acho que foi o penúltimo item da pauta, nós conseguimos votar e o projeto foi aprovado à unanimidade novamente no Senado Federal, o que foi, inclusive, consignado pelo presidente Hernan Calheiros, né, de que novamente havia a matéria seria uma para derrubar uma injustiça com os advogados quando eles não foram colocados no Simples na sua criação. Bom, a vitória, a conquista está garantida? Não. Não está garantida. Por quê? O projeto vai à sanção. E em todos os movimentos do governo na Câmara dos Deputados, no Senado não havia não fazia sentido o governo querer mudar. Por quê? Caso o texto aprovado na Câmara fosse alterado pelo Senado, tinha que voltar à Câmara. Então, para o governo, não era interessante. O que pode acontecer, e a gente tem que ficar atento, e estamos atentos, não só na Casa Civil, na Presidência da República, no Ministério da Micro e Pequena Empresa, há qualquer intenção de veto, o que eu não acredito, o que eu particularmente não acredito. Mas o jogo só acaba quando o juiz apita. E no caso, essa vitória só deve ser comemorada quando a gente fazer a leitura no Diário Oficial. Então, vamos permanecer atentos, vigilantes, e enquanto não houver a sanção presidencial, temos muito trabalho a fazer. Inclusive, se for o caso, de irmos à porta do Palácio Planalto, não veta Dilma. Bom, então, eu repito, muito me honra fazer parte desta mesa nessa noite, e o que eu quis colocar para vocês é que foi uma luta muito difícil, mas muito prazerosa, e que vários de nós, vários presentes, estiveram, de algum modo, né, Dr. Jackson, representantes da nossa classe no Congresso Nacional. Então, eu quero dividir aqui com vocês toda a gratidão por fazer parte desse time, tá? E me coloco à disposição de todos vocês, agradecendo a atenção, agradecendo a presença. Boa noite. Esse foi o caminho. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o Dr. Igor e todos os demais do Conselho Federal da OAB na peregrinação junto aos parlamentares, principalmente os deputados e os senadores daquelas casas, bem como com os demais membros da comissão que também tiveram a oportunidade de estar acompanhando esse momento tão especial que culminou no êxito que todos nós estamos agora a aguardar a sanção da Presidente da República. Gostaria de cumprimentar aí a presença do Dr. Bruno Silva Campos, membro da nossa comissão, doutora Maria Olímpia, da mesma forma, o Dr. André Souza, que nos brinda com a sua presença, o Dr. Fernando Magalhães e o nosso presidente da Comissão da Copa do Mundo, Dr. Glauco Santos. Consulto se deixa de mencionar algum conselheiro, presidente da comissão que está presente. Me parece que se faz presente na casa também o desembargador Mariano Siqueira Neto, TJ de São Paulo. Convido Vossa Excelência para que componha a mesa dos trabalhos juntamente conosco. Embora já tenha mencionado anteriormente, o Dr. Ivonete Garangeiros também nos honra muito com a sua presença. A senhora é sempre muito bem-vinda à casa. Disputa o 5º Constitucional e nos dá o prazer da presença nessa noite do debate do Simples Nacional. Dr. Torinho Neto, com Vossa Excelência. A grandeza, a urbanidade. Obrigado. Como eu dizia, a grandeza, a urbanidade do nosso presidente desta reunião nos gratifica a todos, né? O Jackson Domênico é de uma galhardia, é um gentleman. Então, quando ele começa a nos tratar, a mim, a todos, a gente se sente, realmente a gente é alguma coisa.
doutor Igor, imagine, doutor Igor parece filho de um ministro, a semelhança física. E eu estava perguntando, e o ministro olha para ele, e eu vou dizer, o ministro, e disse, parece ver um filho, um parente próximo, o ministro João Otávio. Não parece? Você estava pensando que era. Esse é o filho de João Otávio. Não parece o filho de você tira essa não. Parece, mas não é. Parecer não é assim. Então é uma alegria, doutor Ernesto, que nos apresentou, então uma beleza. E a vida, olha só, a vida é um circo. O bacharel geralmente começa como advogado. Geralmente. E termina a sua vida como advogado. Interessante. Você entendeu? Na escola dos desembargadores, juízes, ministros, né? Começam como advogado, a maioria, e termina a vida advogando. Porque isso é, na verdade, o ser do bacharel. É aquilo que o bacharel, na verdade, estuda para advogar. Que a nossa sociedade exige de que todos tenham um defensor, alguém que o ajude, alguém que o oriente, que o aconselhe, é o advogado. Então vem aí do bacharel. Tanto assim que no nosso país, né, já foi conhecido, hoje menos, Paris dos bacharéis, é o bacharelismo. Muito bem, assim também aconteceu comigo. Eu nasci como advogado e estou terminando minha vida como advogado. Portanto, é um prazer vir aqui. Olha, diz que advogado enriquece. A grande maioria dos advogados, a grande maioria, é pobre. A grande maioria. Luta com uma dificuldade incrível. Por esse nosso país, o interior do nosso país, é uma tristeza. Como um advogado lá, para poder sobreviver. Mas o afã de ser advogado o leva a defender suas causas e tal coisa com muita ênfase. Então é preciso que realmente a carga tributária, que o governo tem uma sede de arrecadar. Arrecadar e arrecadar muito. Além de ter de construir muita coisa, de fazer muita coisa que é necessário, saúde, educação, segurança pública, e muita coisa escorre pelo ralo. Dizem que, por exemplo, sai 100 daqui de Brasília, quando chega na prefeitura para poder executar aquele projeto, tem 20. 80 sumiram. E, portanto, é preciso que o governo tenha arrecade, mas arrecade sem matar. A galinha de ovo de ouro são todos os cidadãos, as empresas, as indústrias que levam dinheiro. Olha que boa de renda é alto. É alto. Então é preciso que não se mate a galinha dos ovos de ouro. O artigo 170, inciso 9 da Constituição, é claro de que temos que ver essa situação do advogado a respeito dos tributos. O artigo 170, que diz: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme o ditame da justiça social, observado o seguinte princípio. Inciso 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituído sobre as leis brasileiras que tenham sua sede de administração no país. Portanto, tem de olhar as pequenas empresas, tem de olhar
empresas de pequeno porte e favorecer o mundo para poder haver a sobrevivência. Não é só a classe dos advogados que precisa esse imposto, essa tributação diminuída. Não. Porque as microempresas, as pequenas empresas, é que dão, na verdade, um grande realce ao governo, à comunidade. Porque as grandes empresas, grandes indústrias, não vão absorver toda a mão de obra. E as pequenas empresas têm também isso. Aí vem o Estatuto dos Advogados, a Lei 8.906 de 94, que diz, no seu artigo 44, inciso 2, cabe à OAB a tarefa de promover com exclusividade a representação da defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Ora, como fazer isso? Como fazer sobreviver o advogado em razão dessa escorchante tributação? Através do simples. Que é simples. É que você pode falar simples, sim. É simples mesmo. É simplificado o meio de recolher os impostos, tudo reduzido em um só. Imagine que o advogado, seu escritório é pequeno, não sobrevive muitas vezes sem um contador. A complicação é tão grande para se recolher um tributo. E às vezes a gente quer, muitas vezes, ver com o FGTS. Eu luto para recolher o FGTS de aleluia minha empregada. Está pedindo a fui para a Caixa Econômica, uma burocracia tremenda. Não consegui. Eu estou esperando agora a regulamentação para ver se disciplina e facilita o recolhimento do FGTS dos empregados domésticos. Portanto, esse movimento nacional das micros e pequenas empresas, né, que é o MONAMP, né, que veio a lei complementar 123 de 2006, tem que ser estendido a várias outras categorias. Para aqueles impostos, o imposto sobre contribuição social sobre o lucro líquido, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, contribuição para a Seguridade, toda essa gama de tributos, o imposto de renda seja reduzido em um só e fácil de ser pelo próprio advogado, pelo próprio empresariado pequeno, de pequeno porte, recolhido. E muitas vezes se deixa de recolher em razão da burocracia, que é grande. E mais um parênteses, é a burocracia que leva muitas vezes à corrupção. Por quê? Porque o negócio é tão difícil, você contrata um despachante. O despachante vai lá subornar alguém, tal coisa, vai facilitar a sua vida. Você procura o despachante, porque o negócio é difícil de fazer. Aí lá vai. Para o Detran, você tem que contratar para ver aquela burocracia. Dificulta-se o governo muitas vezes. Eu digo o governo, não o Planalto, os governadores, não. É própria emaranhado burocrático. Dificulta para ter um proveito para alguém. É isso que ocorre. Então é preciso que, e aí lá vem, depois, sai a lei, sai uma regulamentação. Facilite. E aí que você vai falar. Você vai facilitar como é que você vai recolher o simples impulso. Nós estamos na tabela 6, Igor aí com seus companheiros, fizeram sair da tabela 6, que a alíquota era 17%, não é? 17%, para uma alíquota menor, de menos de 2 dígitos. 4,5%. Já é grande coisa, não é? Já facilitou. Agora está na mão da ministra, da presidente Dilma, aí vai passar para o Ministério para poder lá, resolver a questão. Não vou quitar. Se isso for antes, antes das eleições, há uma grande
probabilidade que seja sancionado pelo Estado. Se for depois, quem sabe? Né? É a política, é a política. Nós não podemos fugir a isso. Né? A política é bom, é uma coisa boa, porque sem o político nós não teríamos governadores, não teríamos presidente, deputados, tal coisa, né? Então não se pode se queixar do político. Nós precisamos do político, porque senão quem vai governar a cidade, o Estado, o Distrito Federal, o Brasil, precisamos de político. Nós não podemos dizer que todo político é desonesto, a maioria. Não, é aqueles que realmente não sabem lidar com o dinheiro, né? O sujeito olha aquele tesouro ali, vamos tirar um bocadinho aqui. Por isso que chega lá, sai 100, chega a 20, porque cada um vai tirando um pedacinho, porque esse aqui não está tirando nada. E o simples, que é simplificado, sem a simplificação do pagamento, dos tributos, né, para as microempresas, da coisa, reunindo tudo num só tributo, tirando um maior número de tributos, não é só para advogado. Isso houve uma criação, né, Igor? Vai para o fonoaudiólogo, para laboratórios, odontologia, psicologia, psicanálise, medicina, terapia ocupacional, podologia, porque todos têm necessidade de pagar menos tributo para poder sobreviver e poder sobreviver lutar pelo país, lutar que todos possam ter alguma coisa de bom. E é isso que nós precisamos lutar. Agora é com a sanção desse projeto simplificado e que venha realmente, que vai haver uma regulamentação, ou a própria ordem vai baixar alguma instrução para dizer, olha, é assim que é feito. Não precisa de contador, porque senão não vai pagar. Não precisa de contador, você pensa aqui, você preenche aqui. Então agora vamos para o debate. Eu não fui convidado para fazer palestra. Eu fui para trocar umas ideias, dizer algumas coisas assim que eu estou dizendo aí. E eu agradeço a Jacques Domênico essa oportunidade de revê-los, de conversar com vocês, de dar coisas, de ganhar a vida sem sorriso. O sujeito merece mais pressa. Que honra, que privilégio, doutor Toninho Neto. É muito bom poder ouvir a experiência conjugada com a excelência e o brilhantismo da sabedoria, como o senhor nos transmitiu com tamanho carinho, com tamanho maestria. Em nome do doutor Juliano Costa Couto, também demais membros da diretoria da OABDF, pediu que nós deixássemos um abraço aqui registrado para cada um de vocês. Também vejo que o doutor Paulo Arguez, membro da Comissão de Assuntos Legislativos, que acompanha os trabalhos junto ao Senado Federal, nos dá o privilégio de sua presença. Passamos a palavra para a doutora Sandra Oliveira. Se não for, eu chego mais pra cá. Você chega. Não vou cair. Depois, boa noite a todos, boa noite. Depois do doutor Torinho falar que o contabilista está dispensado, eu achei até que eu não podia nem falar no microfone, viu, doutor? Bom, boa noite a todos. Me chamo Sandra Oliveira, sou contabilista, tenho um escritório já há 19 anos. Também sou bacharel em Direito e me dispus a vir aqui hoje a um pedido gentil do Dr. Jackson para falar um pouquinho sobre essa possibilidade, ou não, né? Possibilidade não, essa certeza que será a inclusão da atividade da advocacia no Simples Nacional. Para quem não sabe, eu acho que muitos de vocês já conhecem, como que funciona hoje a tributação de um escritório de advocacia. Hoje, quem tem um escritório de advocacia, ele deve estar sendo tributado de duas formas, as duas únicas formas. Ou ele está pagando 16,33% de carga total
que inclui todos os impostos, 16,33% sobre o faturamento, ou ele está pagando ISS, fora os 5% do ISS como uniprofissional, ele está pagando 11,33%. Essa é a carga direta de tributação que um advogado no escritório de advocacia paga hoje. 16,33% ou 11,33% mais o ISS uniprofissional. O que é o ISS uniprofissional? É a possibilidade do advogado, da sociedade de advogados, se cadastrar na Secretaria de Fazenda e recolher não 5% de ISS sobre o faturamento, e sim recolher um valor fixo para cada advogado da sociedade. Então ele pagaria R$ 222 hoje para cada advogado da sociedade e não recolheria 5% de faturamento. Então ele substituiria o ISS normal por o ISS uniprofissional. Hoje a realidade é essa. Além dessa tributação direta sobre faturamento, a Sociedade de Advogados ainda paga a GPS, que é uma guia de previdência social que é recolhida sobre a folha de pagamento. E ela é uma guia relativamente alta, porque ela engloba 27,5% sobre a folha de pagamento. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso, a GPS, esses 16,33% que uma sociedade paga hoje, tudo isso vai ser substituído por uma única guia do Simples Nacional. Então, na verdade, a simplificação, como bem disse o Dr. Torinho, passa por isso. E ao invés de ter 8 ou 9 guias, a sociedade optante pelo Simples Nacional, ela vai recolher uma única guia. Hoje essa guia é chamada DAS. É uma guia que engloba todos esses tributos. Então, a principal vantagem, pensando na tabela que iria para 16,93, a principal vantagem, se de fato a tributação for 4,5, a principal vantagem está nessa guia da GPS. Porque uma empresa que tem, um escritório que tem 3, 4, 5 empregados, além dos 16,33%, ele paga também 27,5% sobre a folha. Bom, esse é o quadro que se apresenta hoje. Essa é a tributação. Como é que vai ficar? Como é que vai ser esse procedimento? Como é que funciona essa adesão ao Simples Nacional? Bom, como é que funciona hoje em dia? A empresa que já existe, ela está constituída. Normalmente em dezembro, o governo ele solta uma nota dentro do site da Receita Federal, abrindo um prazo de 30 dias para que a sociedade existente faça a opção pelo Simples Nacional. Porque, na verdade, a sociedade ela não vai ser constituída no Simples. Ela nasce como uma sociedade normal, cujo contrato social é chancelado pela ordem, ela nasce uma empresa normal e é preciso fazer a opção ao Simples Nacional. Todas as empresas são assim, independentes da adesão nova de vocês. Então, ela nasce normal, ela pode fazer essa opção ao Simples Nacional no momento que ela fez a constituição na junta comercial, no caso de uma empresa comercial, ela vai lá depois da constituição, ela vai na Receita e diz, eu quero ser simples. E aí, a partir daí, ela está aderindo à Lei Complementar 123 e a todas as suas... e com isso, todas as suas questões de obrigatoriedade, de condições de vedações e exclusões. Enfim, o fato é que quem já tem uma sociedade constituída pela ordem, chancelada pela ordem, já tem CNPJ, já tem inscrição, aguarda dezembro, vai fazer essa opção. Normalmente esses prazos se estendem até 31 de janeiro. Ele faz a opção para o exercício de 2015. Essa opção ela é uma vez por ano e ela vale para o exercício. Quem perder esse prazo, 31 de janeiro, para fazer a adequação, só no exercício de 2016. Então a opção e o prazo para entrar é no final do ano e se estende até o dia 31. Feita a opção, claro, nós temos que verificar as condições de exclusão do Simples Nacional, que é muito importante. A Lei Complementar 123, ela já prevê uma série de condições que vocês serão excluídos do Simples de ofício, caso essas condições ocorram. E aí são questões várias que vale a pena compulsar a lei complementar para ficarmos atentos a essas questões. Vocês não podem
deixar de emitir nota fiscal, ter funcionários sem registro, não pagar por fora da folha, questões normais de uma sociedade hoje que está no Simples, tem que evitar. São questões até corriqueiras, mas que a lei complementar, ela menciona que você vai ser excluído retroativo à data do fato, caso a Receita Federal venha a encontrar alguma daquelas condições na sua sociedade. Então é bem interessante que fiquemos atentos a esse ponto. Agora, além da tributação, que você deixa de pagar 16%, quem está pagando hoje 16,33%, mais a GPS, que vai reduzir para 4,5%, isso vai começar com 4,5% e tem uma tabela escalonada para esse enquadramento, a grande vantagem realmente é a simplificação dos procedimentos. Uma empresa hoje, que faz parte do Simples, ela tem simplificado o seu processo de abertura, o seu processo de baixa, uma série de certidões negativas, ela fica dispensada de providenciar no momento do encerramento das atividades, da baixa das atividades. A unificação dessa guia realmente facilita bastante, porque tem um portal do Simples Nacional, onde você vai colocar o faturamento e ele vai acumular esse faturamento e vai gerar guia para o escritório. Então, realmente é simplificado. E aquela grande vantagem, né, doutor Turinho, que é dispensado de ter contabilista. Realmente, a empresa que faz a opção pelo Simples, a sociedade de advogado que faz essa opção pelo Simples, ela fica dispensada de ter um contabilista. Hoje, qualquer empresa que se estabelece, é obrigatoriamente necessário inscrever junto o contador responsabilista, o contador responsável técnico contábil pela sociedade perante ao GDF, para que ela possa se reportar ao contador e aplicar as sanções também de responsabilidade técnica que lhe cabe. A empresa que faz a opção ao Simples Nacional, ela fica dispensada realmente de ter o contador e de indicar esse responsável técnico. Eu diria que a sociedade de advogados que dispensa de ter um contador, ele chama para si toda a responsabilidade técnica, contábil também. Mas é uma questão que vocês conhecem bem e cabe a cada um avaliar a necessidade ou não de ter um contabilista responsável técnico. Porque as questões com a Receita Federal elas vão mais além do que essa economia tributária. Importante dizer também que as multas aplicadas, as multas acessórias aplicadas para sociedades optantes para o Simples, elas são muito menores. Multas para a Receita Federal, por exemplo, que seria R$ 500 pela não entrega de uma declaração, a empresa optante pelo Simples Nacional paga uma multa de R$ 100. Então, as multas também elas são diferenciadas para aquela empresa que faz a opção do Simples Nacional. A tabela ela é uma tabela escalonada, como eu falei. O faturamento para essa empresa que vai optar pelo Simples, ela vai de 0 a 3.600.000, e esse faturamento ele não é anual, ele é dos últimos 12 meses. Então, sempre, para se enquadrar na tabela, você vai verificar o faturamento dos últimos 12 meses, vai encontrar uma alíquota para aquele faturamento anual e vai encontrar na tabela qual alíquota que você se enquadra. Então, não é simplesmente esperar que em 12 meses, que no ano você tenha 3.600.000, e sim nos últimos 12 meses. Bom, as vantagens são várias. Eu sinto que realmente foi um ganho imenso para a categoria de vocês. O CRC ele conseguiu isso no ano passado. Desde o ano passado, os escritórios de contabilidade que não fazem perícia nem auditoria, escritórios de contabilidade pura e simples, eles puderam optar pelo Simples Nacional, e realmente é uma grande vantagem. Seria muito interessante que vocês verificassem na lei questões de desenquadramento, porque perder essa vantagem, uma vez que vocês lutaram tanto para conseguir, ela seria realmente um prejuízo para o escritório que for desenquadrado porque não cumpriu algum dos quesitos que estão elencados na Lei Complementar 123. Eu queria passar a palavra, como o assunto realmente ele é um assunto amplo, e eu creio que, claro, que ficaram algumas dúvidas, eu queria saber do Dr. Jackson se a gente pode franquear a palavra
para tirar algumas dúvidas mais pontuais de alguém que se interessa pelo assunto e queira perguntar. A doutora Sandra Oliveira nos esclarece com o brilhantismo que lhe é peculiar, e a título de prioridade e a título de pragmatismo, eu vou passar a palavra à mesa e, na sequência, a quem quiser se candidatar a fazer as perguntas. Consulto a mesa que queira se manifestar. Passamos às perguntas. A doutora Cristina Tubino fará a relação das perguntas por ordem de inscrição. Um por vez, por favor. Doutor Ernesto, primeiro inscrito. Mais alguém que queira se inscrever? Passo a palavra ao doutor Ernesto para que dirija a sua pergunta. Para a Sandra, uma vez, depois que se acontecer desenquadrar, como que faz para enquadrar novamente? Se tem. Bom, se você for desenquadrado, se a sua sociedade for desenquadrada por excesso de faturamento, você tem que aguardar que naquele exercício, você volte a ter um limite de 3.600.000. Então você aguarda, quando seu faturamento ficar abaixo de 3.600.000, aí você pode retornar. Então, na verdade, a gente torce que todo mundo se desenquadre pelo faturamento. Mas você teria que esperar um exercício fora do Simples Nacional, aí ficando os 12 últimos meses abaixo, você poderia voltar. Helena. Como que é seu nome? Rita Helena. Rita Helena, doutora Rita Helena. Com a palavra. Bom, a minha pergunta é o seguinte, falou-se em sociedade. E um advogado que tem um escritório que é ele sozinho. É a mesma situação? É a senhora. Ok. Então, a sociedade que nós estamos falando que vai poder aderir ao Simples é a sociedade de advogados. Infelizmente, a firma individual, ela não é possível para advogados e nem a figura do EIRELI, devido à responsabilidade de ser limitada. Até corrigindo, um advogado ele pode sim atuar sozinho, sem sociedade, mas ele vai ter uma tributação muito elevada dentro dos moldes normais. Ele vai pagar, pelo faturamento dele, ele vai pagar 27,5%, que seria a carga normal de imposto de renda sobre os serviços que ele prestar. Ele sozinho, ser equiparado a uma empresa, ainda não é possível. Bom, se meu escritório é uma empresa, apenas com o meu nome. Mas optando pelo Simples... Não, é Pois isso é. que eu quero saber. Se eu optar pelo Simples, qual a vantagem eu posso, não posso, vou poder... Só vamos sintetizar aqui. O doutor Igor vai falar contextualizando a situação. Hoje, via de regra, a gente não está aqui respondendo uma consulta, né? Nós estamos respondendo uma indagação. Então, o doutor Igor vai falar um projeto de lei que é objeto de nosso acompanhamento, vai ser mais explanado. Pelo que parece, no momento a senhora não pode ser enquadrada, mas a lei em andamento que o doutor Igor vai falar pode vir a ser enquadrada para usufruir dos benefícios do Simples. A minha situação é de muitos advogados do Distrito Federal. Ok, o doutor Igor vai explanar. Eu não estou sendo beneficiada por esta lei. Doutora Rita Helena, hoje nós temos mais ou menos de 800 a 900 mil advogados no Brasil e apenas aproximadamente 22 mil sociedades de advogados. Ou seja, tem muitos e muitos advogados que trabalham, atuam de algum modo e podem estar recolhendo por RPA e pagando um tributo altíssimo. Doutor Igor, isso é 5%, né? De 800 mil advogados, apenas 20 mil, é 5% da classe Então, que a gente tem acesso. Para completar essa conquista histórica, que é a inclusão do serviço advocatício simples, o nosso trabalho não para. Aí que nós temos um projeto de lei que trata da sociedade individual do advogado. Nós temos em tramitação na Câmara dos Deputados
uma proposição legislativa, na qual já tivemos uma grande atuação, porque logo que foi apresentado o projeto, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal se posicionaram contra, apresentaram resistências à sua aprovação. Nós corremos ao Ministério da Fazenda, à Receita, e procuramos ouvi-los por que contra. E aí eles apontaram qual seria a saída. Da gente modificar apenas o Estatuto da Advocacia, onde fala que eles programam os advogados, a presença de 2 sócios, enfim. Que a gente faça que acrescente algum dispositivo de forma expressa de que a abertura de uma sociedade do advogado é necessário apenas um advogado na sociedade. Então, esta mudança, esta alteração, nós estamos trabalhando para que ela aconteça muito em breve, e aí sim, os advogados de modo individual, a sociedade individual, poderá fazer a sua adesão ao Simples Nacional. A minha festa acabou. Muito obrigado, doutora. Minha festa acabou, porque o interesse por hora. Eu já participei de uma sociedade de advogados, mas depois eu me tirei de bastante tempo e montei o meu escritório sozinha, registrei e queria registrar na hora, porém eu tenho que transformar, eu tenho que trazer alguém para ficar comigo. E nesse momento eu prefiro ficar sozinha, até que meu filho se inscreva, está aí terminando. Fantástico, ele também será muito bem-vindo à ordem. Doutora Cris, consulta mais algum inscrito? Doutor Fernando. Doutor Fernando, com a palavra. Doutor Igor, o que poderia ser dizer? Boa noite a todos que acompanham a mesa. Doutor Igor, o senhor disse que a vitória ainda não pode ser celebrada porque falta a sanção. O que pode ser feito para a gente garantir essa sanção ou eventualmente impedir um suposto veto aí que se tentou no debate lá no Congresso? Como eu disse, boa noite, doutor Fernando. Como eu disse, houve várias resistências do governo, a indicação dos seus representantes, para que o nosso enquadramento não acontecesse na tabela 4 e sim na tabela 6. Não tinha nenhum tipo de vantagem à nossa classe. Então, hoje, permanece uma vigilância, um monitoramento, diálogos, articulações com o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, Casa Civil, a Subchefia de Assuntos Jurídicos, né, da Presidência da República, o Ministério da Micro e Pequena Empresa, o Ministério da Fazenda, ao monitoramento. Um serviço de inteligência e que todos nós podemos fazer, um monitoramento de que qualquer intenção, vamos colocar assim, vontade, intenção, qualquer estímulo a um possível veto, é hora da gente se movimentar. E a movimentação nossa não tem outro jeito senão ir para a rua, ir para frente do Palácio Planalto, começar a fazenda, fazer mobilização de algum modo, né, contra um possível veto. Então, não podemos comemorar ainda. É uma conquista, podemos dialogar, podemos já pensar como agir, mas não está garantido. O trabalho ainda continua, assim como a questão da sociedade individual do advogado. A luta continua. O ganho será muito maior caso a gente aprove, e que a gente espera que aprovar em breve, a sociedade individual do advogado. Doutor Paulo Josmo, para encerrar, encerrando as inscrições, doutor Paulo Josmo, após faremos o encerramento das atividades de hoje. Doutor Igor, Só um pouquinho, qual é o nome do doutor? Carlão? Desculpa, Darlan? Honório. Então, estenderemos a inscrição até o senhor e encerraremos as atividades. Doutor Paulo Josmo. Doutor Igor, tem alguma... Como é que está o andamento desse projeto de lei da sociedade do advogado? Pessoal, individual, enfim, essa equiparação? Ele está, doutor Paulo, ele está tramitando na Comissão de Finanças e Tributação sob a relatoria do deputado José Humberto, de Minas Gerais. Estivemos várias vezes já com o deputado José Humberto e também com o autor do projeto, o deputado Aelton Freitas. Nós solicitamos de uma forma muito gentil e parceira a eles que
impedissem o andamento do projeto até que viéssemos com a solução do Ministério da Fazenda e da Receita Federal. Porque nada adiantaria a gente andar com o projeto da forma que foi apresentado se lá na frente a gente tivesse uma derrota, uma rejeição. Então, tentamos conciliar, buscar um texto de consenso, conseguimos. Já foi apresentado um projeto, um substitutivo, uma sugestão de um substitutivo ao deputado, porque é prerrogativa dele apresentar um eventual substitutivo ou um parecer favorável ao projeto. Então, apresentamos esse substitutivo, essa sugestão, já em consenso com o Poder Executivo. O projeto aguarda a apresentação desse parecer pelo relator. Após a Comissão de Finanças e Tributação, o projeto vai à Comissão de Constituição e Justiça. Obviamente, trabalharemos por celeridade na Comissão de Constituição e Justiça, como já estamos trabalhando na Comissão de Finanças e Tributação, e, se houver oportunidade, levar a plenário em caráter de urgência. Doutor Leonardo, com a palavra. Havendo a sanção, quando eu vejo noticiado nos jornais que a presidenta Dilma ou outro presidente sancionou esse projeto, a sociedade de advogados constituída no ano corrente, ela já vai poder se enquadrar no Simples em 2015, pagando esses 4,5% de tributo, constituída esse ano, já pagar no ano que vem, senão podemos ter esse cenário. É exatamente isso. Sendo sancionada a lei, agora em dezembro e até o limite de 31 de janeiro de 2015, a sociedade já constituída faz a opção pela modalidade de tributação do Simples Nacional. É exatamente isso. Se ele perder esse prazo, não vai ser possível, em 2015, ele fazer a tributação com base no Simples Nacional. Ele deveria esperar até 2016 para fazer essa opção. Então, a situação é, quem já existe, a sociedade que já existe, atende-se para o prazo de 31 de janeiro, prazo limite para a opção, e a sociedade que for constituída em qualquer tempo, ela faz a constituição e já faz a opção, se ela for constituída depois de janeiro de 2015. Então, quem já existe hoje faz a opção até 31, e quem não existe, se ela for constituída hoje, por exemplo, ela vai ser constituída uma empresa normal, espera até 31 de janeiro, até essa data limite, e faz a adesão. Porque o Simples, gente, é uma modalidade de tributação, não é um tipo de sociedade, é uma modalidade. A sociedade ela precisa ser constituída para ela aderir a essa modalidade, que seria o Simples Nacional. Então são coisas diferentes. A empresa precisa estar constituída, ou agora, ou ela precisa constituir em 2015, e aí ela faz a opção. Tá certo? Responde a sua pergunta? Era isso? Gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês. Isso estamos fazendo em nome da Ordem, em nome do nosso presidente, Dr. Ibanez Rocha, bem como todos os advogados que participaram e estão participando dos movimentos, dos eventos da Ordem. Queríamos agradecer também os nossos palestrantes, Dr. Torinho Neto, Dr. Igor e doutora Sandra Oliveira, no nome do Dr. Donizete Torgaschi e da doutora Conceição Tourinho, que Dr. Donizete, pai do Dr. Igor, doutora Conceição, mulher do Dr. Tourinho, que nos abrilhantaram nesse momento. E para fazer a entrega dos certificados, que nós iremos conferir aos palestrantes, a doutora Sandra fará a entrega ao Dr. Tourinho e o desembargador Mariano Neto entregará ao Dr. Igor. Contudo, eu peço que todos venham à frente, porque iremos fazer essa entrega juntos e o Walter vai fazer uma foto coletiva de todos que estão aqui nessa noite para podermos finalizar esse evento. Uma boa noite. Não, eu estava...
Todos convidados aqui, vamos fazer aqui todo mundo.